Isso é uma realidade física ou é algo cultural? Cultural, Caramba. não é físico. Uhum. Até porque, quando somos meninas, que nós nascemos meninas, né, devido a um sistema genital, temos um nome, então tudo já é canalizado, aí os neurônios do espelho de novo, canalizado para a espécie humana do universo feminino. Então, menina gostar, entre aspas, de brincar de boneca é uma coisa comportamental, cultural, digamos. Isso, comportamental, cultural. Não genética. Porque menino não pode brincar de boneca. Pois é, Não é genético. não é Não genética. está na biologia, não está. As crianças e jovens de hoje não têm mais a mesma cabeça de algumas décadas atrás. E quem explica isso para nós é a neurociência, que tem um monte de contribuições para pais e professores saberem como adequar a educação para essas novas mentes que a gente tem aqui. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Uma bióloga, que é também doutora em educação, pesquisadora de neurociência e também palestrante, autora. Eu estou aqui com a autora de livros como esse aqui, Neurociência na Prática Pedagógica. E ela é Marta Helvas. Marta, que bom ter você aqui. Que orgulho, que honra esse convite. Muito obrigada Muito por ter vindo. Muito obrigada, muito obrigada. Fico feliz demais. Eu já começo com uma pergunta que é uma pergunta de muita gente. Afinal, o que é isso que tanto tem se falado hoje de neurociência aplicada à educação? Então, Andréia, a questão da neurociência ela já é uma ciência antiga. Ela não é uma ciência nova, mas ela vinha com um outro nome. E ela vem, a princípio, tratando as questões da neurologia. Só que a neurologia ela é da medicina clássica, da medicina, e que praticamente não respondia às questões para as pessoas, e sempre ficou muito distante as questões neurológicas. E aí, dois grandes cientistas, na época, resolveram dar um nome, juntar a mente e cérebro. Na Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, eles indo para uma palestra, disseram, nós vamos dar que nome a essa palestra que nós vamos falar sobre cérebro e mente. Vamos falar sobre neurociência. Que ótimo! E aí vem a ciência do cérebro, né? Na verdade, a ciência do sistema nervoso, que contempla o cérebro. Então, ela já vem há um longo tempo sendo estudada, mas em 1995 vem o grande boom do cérebro, da década do cérebro, e aí começa a se reconhecer a importância desse cérebro neste corpo, que é o nosso, e ela foi sendo trabalhada mesmo na fisioterapia, na fonoaudiologia, na própria psicologia. A psicologia cognitiva ela é fundamental nessa relação com a estrutura orgânica do cérebro, a própria biologia sistêmica. Então, a gente já vinha realmente estudando, só não havia sido levado para a escola. Então, foi uma necessidade que começou a observar, e isso eu faço parte há 38 anos dessa evolução, da grande necessidade do educador, professor, reconhecer que esse corpo funciona. E é por meio deste corpo que as informações elas permeiam. E é por meio dessas informações, permeada pelos nossos canais sensoriais, que esses conteúdos programáticos eles precisam ser trabalhados. Então, começa, primeiro, a atender à necessidade de se reconhecer diferenças entre dificuldades e transtornos na sala de aula. Então, a neurociência ela vem exatamente como uma ciência do sistema nervoso atender a essas perguntas diante do DSM-5, do CID, do CIF. O que é isso? O que são essas siglas? A sigla do DSM é exatamente os diseases das doenças mentais, dos transtornos mentais. E cada um tem uma classificação, porque aí vem a grande situação dos professores fazer a relação do enfrentamento hoje das neurodiversidades, da criança com autismo, com TDAH, com TOD, que até então não se tinham essas nomenclaturas dentro do DSM, não se estudava. Mas mesmo sem falar em transtornos, até para o aluno regular, digamos,
precisa ser necessário, também pois considerada. Né? Acaba que todo mundo está fazendo essa convergência para a área dos transtornos, mas estão esquecendo das crianças, né? Dentro da tipicidade, elas não têm aparentemente nenhum problema. Só que a neurociência ela mostra para nós uma grande perspectiva do aspecto não só biológico, mas o emocional e o social. E a neurociência ela acaba realmente respondendo essa tríade, não só biológica, não só genética, mas o contexto daquilo que não aparenta, que é o emocional, né? E que isso é extremamente importante esse professor também reconhecer. E o contexto social desse estudante. Então, a neurociência ela não vem como moda. A minha preocupação é ela realmente se tornar uma moda, porque tudo é neuro. Tudo é neuro. Então, as pessoas acreditam que fazer um curso de atualização, a pessoa já está apta, com maior habilidade para falar sobre neurociência. Isso me preocupa, porque eu vejo algumas escolas, inclusive, que falam nosso projeto pedagógico adequa os princípios da neurociência. Eu falo, será? Será que isso... Porque é uma coisa muito complexa, não é simplesmente você falar inteligência emocional, a competências do século XXI. É algo muito mais amplo. Até porque, se fizer uma pergunta mais pesada, mais científica, eu quero ver se realmente as pessoas têm essa propriedade de fala. Porque uma coisa é você repetir e reproduzir o que já existe. Estão nos livros, estão aí na internet. Outra coisa é realmente estudar a fundo. E é o que eu sempre falo, estudar em livros grossos. E precisa mesmo. Precisa frequentar a universidade, precisa fazer um curso de especialização, um mestrado, para realmente saber qual a pesquisa efetiva a se dedicar. E a neurociência vai em que linha? Da análise física, inclusive do cérebro, das conexões, como é que se juntam, por exemplo, sinapses na hora de aprender? Isso. Ou vai mais em cima também de comportamento? Também. Nós trabalhamos tanto com a neurociência da estrutura física, orgânica, estrutural, neuroanatômica, neurobiológica, que é a minha área específica, mas dialoga com a área comportamental. Então, ela tem respostas, sim, a nível de neurotransmissores, da parte química, não necessariamente uma alteração na estrutura cerebral, mas na parte química, bioquímica da célula, que produz alterações quando não são feitas essas sinapses no processo fisiológico de uma maneira equilibrada, a tendência de alterar essas substâncias químicas de neurotransmissores que são produzidas nos neurônios. Então, essas alterações, muitas vezes, há uma necessidade de adequar por meio, vamos dizer, de medicação. Isso eu ia te perguntar. Por medicação. Você vai nessa ideia de que o corpo é química? Sim, não é ser uma bióloga fechada, não é ser uma neurobióloga fechada, sabe, Andréia? Mas o corpo é químico, sabe? Ele é formado de 73 trilhões de células. Se a gente para pensar, a nossa origem vem de uma célula masculina e feminina, com DNA. Então, não dá para a gente dizer assim, isso não existe. Não, isso existe porque está comprovado dentro do laboratório, bioquímica, dentro da biologia, né, da própria estrutura molecular, é visível. Então, assim, o corpo é químico, mas ele não pode ser apenas químico na medida em que ocorre a interação. E essa interação é sensorial. Então, é o que eu passo para você e é o que você passa para mim por meio do teu olhar, da tua voz, do teu cheiro. Isso é que me torna na relação de afinidade. Então, o humano, ele é químico, sim, como todos os outros animais e vegetais. Mas existe uma percepção e uma interação muito profunda em todas essas relações planetárias, né? Então, a neurociência, e aí é que está, ela dá uma abordagem biológica, mas nós precisamos realmente reconhecer que não é feito um recorte, a gente precisa entender a neurociência como um todo. Qual é a função efetiva desse humano no planeta e o que ele pode fazer com este cérebro? Porque esse cérebro é corpo. É fascinante isso. Tem um livro seu, olha, A Neurobiologia da Aprendizagem para uma Escola Humanizadora. Esse título e o livro me chamaram a atenção porque a gente muitas vezes fala neurobiologia. Bom, é uma abordagem científica.
E você, ao mesmo tempo, associa com uma escola humanizadora, que aí você tem formação integral, enfim, subjetividades, que Exato. parece que fosse algo que se contrapõe à visão científica. Como é que isso se articula? Porque qual é a ideia de se estudar cérebro? Pessoas que são pensantes, racionais e que não têm emoção. Por muito tempo, Andréia, eu fiquei vista dentro da área da educação como a mulher do cérebro racional. Imagina, eu sou emoção o tempo todo, sabe, aqui em ebulição. E pensando nessa escola humanizadora que a gente vem, e você também trabalha nessa escola humanizadora há muito tempo, você fez parte dessa minha trajetória, da minha admiração e inspiração. Que bom, obrigada. Que escola é essa humanizadora que nós desejamos? Que não é só aquela que entra com a parte cognitiva cerebral, né, do contar, do calcular, da linguagem do conteúdo, não da linguagem como expressão, porque agora é que a escola está começando a descobrir essa linguagem por expressão. Mas a questão mesmo é de que esta criança, esse estudante, ele não pode chegar à escola absolutamente com as suas potências emocionais. Esquece, deixa isso lá fora. Pois é. Inclusive no currículo, né? Porque você ainda tem, por mais que se fala, inclusive nas escolas com tendências até mais espirituais, religiosas e tudo, e em outras escolas bem novas, enfim, atuais, contemporâneas, se fala muito nisso de trabalhar a inteligência emocional, os dois lados, a formação integral, todas as potencialidades e competências, não só do raciocínio, mas também de outros aspectos. Mas quando você olha o currículo, aulas de matemática são, 5 na semana. Artes é uma. Música, uma. Filosofia, só lá no ensino médio. Aí você pega química, física, são a maior parte do ensino, né? Então, ainda é uma escola que não conseguiu se transformar nessa linha de trabalhar o cérebro de uma maneira mais completa e fica só nas exatas? Pois é. O cérebro, ele aprende a fazer, fazendo. Na verdade, o cérebro é meio. Quem aprende é o sujeito. O cérebro é um meio, um órgão que interpreta os estímulos externos e internos por meio de fatores físicos. Quais fatores físicos? Luz, som. Os recursos pedagógicos que nós utilizamos são fatores físicos e que, por meio dessa interação entre professor e estudante, qual a maneira como esse professor e como essa professora, porque o meu recorte de pesquisa e de trabalho é a escola, entendeu? São 45 anos de magistério, então, dentro dessa necessidade, realmente, eu acabei indo para essa área da pesquisa, mas eu me aposentei na escola básica agora, há pouco tempo, não tem muito tempo. Mas sou professora universitária, então, assim, tudo isso é a minha vivência, inclusive de laboratório de neuroanatomia. Então, o que acontece? Essa questão desse cérebro, ele é um órgão, ele é meio. E as pessoas acabam, e aí é que é a minha preocupação, culpando um cérebro quando existe a possibilidade dessa mente que reside nesse cérebro, e aí é a relação subjetiva, que é formada pela nossa percepção por meio do bombardeamento que nós temos de todos esses estímulos e que vai depender da minha experiência de memória que eu construo ao longo da minha vida, eu vou relacionar a minha percepção. Por isso, a percepção ela é diferente de um do outro, né? Então, as pessoas confundem muito essa questão do cérebro com a mente. A mente existe porque tem um cérebro. As pessoas falam, fulano é muito cerebral, como se isso fosse exatas, racional. E não é. Até porque, para trabalhar a linguagem matemática, precisa de emoção. Claro. Precisa de afetividade. E afetividade, nós não nascemos afetivos. Nós aprendemos a ser afetivos. Nós usamos as nossas emoções, e aí a gente pode pegar aqui que bom. Estou curiosa para pegar esses objetos. E aí a gente aqui. diz assim, isso aqui é um encéfalo que está dentro da caixa craniana. Uhum. Né? Então, ele faz parte do sistema nervoso central.
E a medula espinal, que eu não tenho aqui, que está protegida pela coluna vertebral. Tudo isso aqui é um sistema. Então, é por meio da medula espinal, protegido pela nossa coluna vertebral, que nós temos fios condutores, que são os nervos aferentes e eferentes, que vão para o periférico e que estão ligados a todos os nossos órgãos. Então, nós recebemos estímulos por meio dos fatores físicos. Esses estímulos caminham pela medula ou podem entrar e entram pelos nossos canais sensoriais. E aonde é que essas fibras nervosas elas vão congruir? Aqui dentro, numa área chamada sistema límbico. Por isso que nós precisamos entender que tudo que a gente fala, do olhar que a gente dá, o toque do outro, o carinho, tudo que nós aprendemos, ele tem uma relação profunda com esse corpo. Porque por meio do como eu toco este corpo, esse fio condutor, o nervo aferente, ele vai levar essa sensação. Então, no corpo nós temos as sensações e no cérebro nós temos a percepção dessas sensações. Então, por exemplo, as sensações elas chegam nesse pit stop chamado de sistema límbico, aonde é ativado uma área chamada hipotálamo. E o hipotálamo ele faz parte de um circuito denominado circuito de papéis, que não é sozinho. Ele tem as amígdalas cerebrais, que dá o start dos nossos medos, sabe? Nós temos a hipófise, que é uma glândula mestra no nosso corpo, no cérebro, que está ligada ao nervo vagal e que nos dá aquela sensação das borboletas no estômago, da adrenalina no corpo, tremores, tudo isso é neuroendócrino. Depois que passa toda essa sensação física, aí o nosso cérebro, ele tem no caso, por meio do hipotálamo, ele recorre a um fenômeno chamado homeostase, que é o equilíbrio. Tanto é que a gente não deve tomar decisões no momento em que a gente está apenas com sensações. Então, a gente precisa dar 3 segundos, 4 segundos para as nossas emoções entrarem em homeostase e nós termos uma tomada de decisão. Aí é processo cognitivo. Isso para as pessoas impulsivas é dificílimo. Muito dificílimo. E esse é um processo do aprendizado. Quais são os recursos pedagógicos que esse professor vai utilizar? Não estou nem falando de inteligências, porque a gente tem até uma certa restrição dessa questão das inteligências múltiplas, né? A gente fala de habilidades múltiplas. E habilidades, elas têm a ver com conexões, não de neurônios, mas de uma outra célula coadjuvante chamada células da glia. Porque a inteligência humana ela não está na quantidade de neurônios que temos, mas sim na quantidade de conexões que nós somos possíveis de fazer. E essa é uma célula coadjuvante que liga um neurônio a outro. Olha, ouvindo você falar, eu fico pensando o seguinte, como é que a gente entra na sala de aula sem levar tudo isso em conta? Parece uma coisa assim muito só intuitiva, só espontânea, né? Eu vejo que o educador-professor, e eu digo isso até pela minha experiência de 40 e tantos anos, né? Que a gente, quando entra na sala de aula... Você começou a dar aula com 5 anos, então. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Já nasci professora, já nasci numa escola. E eu vim de uma família de professores. Família de professores, então, assim, de professoras. Não poderia ser diferente, apesar de eu ter ido para a pesquisa, mas não poderia ser diferente, sabe, Andréia? Mas era uma coisa que me incomodava, aquela forma de aula que eu recebia. Não só da família, mas também dos meus outros professores. Eu disse assim, gente, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou triste e nunca ninguém fez essa pergunta por que eu estou alegre, por que eu estou triste, ou por que eu não estou assimilando, de repente, um problema de matemática, né? Tá lá, isso são conteúdos, tá no livro, tá no Google atualmente, está na internet, são conteúdos. Então, Marta, aí pensando na criança ou no jovem de hoje, que estão com essa mente voltada para uma série de outras coisas que são interativas, que mexem também com adrenalina, com dopamina, que é a palavra da moda. Como é que a gente motiva esse jovem de hoje, essa criança, para gostar de estudar? Então, eu vejo que primeiro começa com a família.
A família, ela é o nosso alicerce, de levar a importância. Agora, a pergunta que a gente acaba sempre, eu me acabo fazendo, né? Com tantas interações fáceis, com tantas formas fáceis, e tanto sacrifício que a gente vê a vida de um professor, a criançada é inteligente, elas fazem conexões. Será que realmente vale a pena ser um médico e fazer um plantão para ganhar X, ser uma professora e ganhar X de hora-aula, né? Eu quero ganhar dinheiro. Então, o conhecimento acadêmico, ele nos liberta. Então, eu vejo que esse é um caminho que nós precisamos conversar com a criança. A libertação de pensamento, libertação de mente, para não ser enganado. Mas não significa que isso será um resultado imediato. Pois é, e não significa que isso será prazeroso. Prazeroso. Eu sempre conversava com os alunos dizendo, olha, nem tudo que é bom para você te dá prazer na hora. Você pode ter o prazer depois, tirei uma nota 10. Olha que prazer é isso, né? Poxa, aprendi algo que era muito difícil e eu me superei até saber fazer. Mas hoje o ser humano, e a criança e o adolescente estão nisso, eles não têm muita paciência para esperar esse... Então, existe muito essa coisa, não, eu quero prazer agora, eu quero resolver com o enter, Isso, eu quero já, né? Resultado imediato, tempo mas real. Isso está relacionado ao cérebro. Realmente, isso é o cérebro. Por exemplo, ele não sabe que ele pensa. Ele não sabe que ele pensa. Ele é um órgão, igual o coração, igual o intestino. Mas os estímulos acabam exatamente chegando nessa área aqui do sistema límbico, ativando o hipotálamo a produzir determinados neurotransmissores. E um dos neurotransmissores é a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, ele não sabe qual o tipo de prazer que está sendo ativado aqui, que pode ser o uso de droga, pode ser comer demais, falar demais, estudar demais, porque tem pessoas que dizem assim, eu adoro estudar. Trabalhar demais para os workaholics. Exatamente. Então, precisa, aí é que vai para o plano cognitivo, aí é que vai para a percepção. Por isso que os processos psicoterapêuticos eles são importantes, porque a psicoterapia ela atua na área frontal do cérebro, enquanto medicamentos ela atua na área subcortical e também, claro, na área cortical. Mas assim, para diminuir a produção dopaminérgica, aumentar a serotonérgica, se diz assim, é possível fazer isso com a mente? Claro, nós somos, nessa relação subjetiva, somos capazes de alterar essa nossa biologia, só que demora. Uhum. Então, agora, pensando nos pais, muitas mães que me escrevem, André, meu filho não gosta de estudar, ele não gosta de ler, ele não tem paciência, ele não fica quieto, eu também não sei orientar o dever de casa, então fica tudo assim. Os pais teriam algo que pudessem fazer para estimular a dopamina relacionada ao estudo? Sim, eu vejo que é o processo da interação. Se esse filho percebe, reconhece que os pais têm um interesse e que encontra e reconhece que a escola não é necessário para passar de ano e ter uma profissão, mas é um processo acadêmico, né, para construção de conhecimento sistematizado, e aí o pai e a mãe adotar um hábito. Adotar um hábito, porque o cérebro ele é um órgão que ele precisa ser habituado, a habituação. Então, se essa criança ela não é colocada frente a um pai e uma mãe leitora, né? Se eu posso até não lembrar do x mais 2y, x2, y2, lá na matemática da álgebra, mas eu vou dizer, filho, olha, a mãe não lembra disso, mas eu estudei uma vez, ou eu não sei porque eu não fui à escola, mas busca alguém que saiba. Eu vejo que é importante colocar a realidade da escola não como uma punição, mas como uma construção de conhecimento. Quer dizer, se a criança percebe que os pais valorizam aquilo, naturalmente ela tende a dizer, bom, isso é importante para eles, logo eu preciso dar importância, porque afinal a criança quer o quê? A aprovação dos pais, o amor dos pais, então indiretamente acaba gerando deixa eu isso. Te falar uma coisa, nós aprendemos por imitação, e a imitação está aqui pelos neurônios.
Ah, isso é um neurônio. É um então. neurônio. Que ótimo. Não dava para trazer microscópio, então eu sempre uso o meu modelo, né? São as conexões das glias, é um neurônio. Então, nós nascemos, a princípio, com 86 bilhões de neurônios em todo o encéfalo. 86 bilhões. Sendo 16 bilhões na parte cortical do cérebro e os outros 70 bilhões no cerebelo, que é a parte motora. Então, nós temos muito mais neurônios no cerebelo para sistema motor do que propriamente processo cognitivo. Por isso que o processo cognitivo, ele precisa ser aprendido e assimilado. Você vê uma criança, com meses, ela já vira, né? Já rola, Sim, daqui a pouco ela engatinha, daqui a pouco ela está andando. Então, o nosso DNA ele já está pronto para isso. Inclusive para balbuciar, para falar. Então, a gente já traz esses neurônios motores. Mas o neurônio cognitivo, que são os neurônios em espelho, são neurônios considerados neurônios de aprendizado. Então, nós aprendemos por imitação. E aí é que é a minha preocupação. Porque aquilo que a criança vê é aquilo que ela vai repetir. Pois é, os pais perguntam, olha, como é que eu posso fazer para ele não ser viciado em celular, eletrônicos? Só que os pais estão o dia inteiro com o filho lá e eles assim. Tá lá. Então, não tem muito como. E é aquilo, as pessoas leem menos hoje. E aí, a tendência é a criança não ver os pais lendo e acaba repetindo isso. Ou seja, nós somos a interação. Então, os neurônios em espelho, ou também chamados neurônios refletores, a princípio ele foi descoberto em 1995 na Universidade de Parma, pelo professor Giacomo Rizzolatti. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco, né? Essa possibilidade de estar lá estudando. E, a princípio, quando ele descobre, ele começa a reconhecer os neurônios em espelhos em chimpanzés, num chimpanzé controle. E o que acontece? No laboratório, entra uma pessoa comendo e o chimpanzé começa a imitar. Que coisa! E esse chimpanzé estava com eletrodos e foi marcado um mapeamento cerebral. E aí foi colocado também no cérebro humano. Então, o único animal que também tem neurônios em espelho é o chimpanzé e o humano. Acredita-se que o golfinho também tem, entendeu? Mas esses são neurônios altamente especializados. Porque são neurônios de imitação. Então, aquele papo que a vovó diz assim, cuidado com o que você está repetindo na frente das crianças, ela não era cientista, mas ela já sabia que a criança aprendia por interação. Perfeito. Então, eu vejo que é por aí. E, Marta, os neurônios se extinguem, assim, a gente está com 86 bilhões no início e a tendência... Sim, quer dizer, tendência não, mas é natural que eles vão reduzindo ou eles se regeneram? Não. Neurônio não se regenera. Isso é meio desesperador, né? Ainda mais quando a gente lê que bebida alcoólica, certas coisas fazem os neurônios... sobre essas questões, então ainda dá para beber uma cerveja. Dá para a gente beber uma cerveja, né? Dá para a gente beber uma cerveja. Agora, a questão é o que eu chamo de reserva cognitiva. Essa reserva que a gente realiza por meio das estimulações cognitivas, né? Que é um livro que eu escrevi, é exatamente apostar de verdade nas células da glia. Porque a gente tem o neurônio. Neurônio é célula master. Perdeu o neurônio, perdeu mesmo. Se for aqui, então, na parte central do neurônio, onde a gente tem um DNA e houver uma lesão aqui por um acidente ou por alguma alteração do DNA desta célula trazendo um DA, uma doença do Alzheimer, por exemplo, né? Não tem recuperação, mas a gente tem que apostar nisso aqui, nessa conexão neural. É a tal da conectividade que as pessoas chamam, né? Então, essas conexões, elas são feitas de células glias ou neuróglias. A origem vem da palavra cola. Então, são células que colam, rica em proteína colágeno. Então, desde pequenininho, mas desde pequeno, a gente já nasce com essas células, trilhões de glia, totalmente desligadas. E a gente precisa receber o aprendizado por meio das nossas experiências sensoriais, e essas células elas vão produzindo proteínas do tipo BDNF, que é um fator neurotrófico. É que nem a plantinha, quando procura a luz, as nossas células da glia, ela procura uma a outra para formar uma rede. Então, ela vai formando uma rede mesmo de proteção em volta dos neurônios. Então, a nossa inteligência não está na quantidade de neurônios que temos, mas na quantidade de glias que nós temos a possibilidade de produzir
essas conexões. Então, por isso a importância do estímulo, por isso o recurso pedagógico necessário deste educador, deste pai e dessa mãe, ideal para fortalecer essas conexões. E aí, o que o afeto tem a ver com isso? Porque a afetividade, ela vai por meio desse carinho, né, ela vai estimular esses fatores neurotróficos a fortalecer determinadas moléculas. Ou seja, dar amor estimula o desenvolvimento cognitivo, inclusive. Consolidando as células da glia. Então, Marta, além da bebida alcoólica, drogas, como por exemplo, sei lá, maconha e outras, podem também fazer os neurônios reduzirem, ou não? Sim, porque o que essas não chamamos de drogas, né? Mas essas substâncias endógenas, a gente chama droga no cotidiano, essas substâncias endógenas, elas bloqueiam os fatores neurotróficos. E à medida que esses fatores neurotróficos são bloqueados, as células da glia do tipo astrócito, entenda como se fosse um tentáculo, ela é um tentáculo. Então, a necessidade, muitas vezes, quando a gente fala desse cérebro que se adapta, pessoas que perdem determinadas coordenações sensoriais e que acabam desenvolvendo outras. Exatamente. É o poder do tentáculo das células astrócitas por meio de um estímulo. Então, essas substâncias, elas inibem a produção. O álcool desidrata neurônio, né? O crack... O neurônio também se desidrata. Sim, ele é uma célula. Dentro dele tem citoplasma, tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático. Então, o crack que você ia falar? Então, o crack, ele inibe essa produção dos neurotróficos, impedindo o desenvolvimento das células da glia. Então, há uma redução cognitiva, há uma dependência grande, porque como o cérebro ele não sabe o prazer que ele quer, e o crack ele aumenta a produção dopaminérgica, então... O aumento de dopamina, ele traz um transtorno mental muito sério, que é a esquizofrenia. Então, nós temos aí um caso de saúde pública muito sério ao nosso entorno. Nós temos pessoas aí com saúde mental extremamente conturbadas, que provavelmente devem ter procurado esse estilo de vida, né, esse modo de vida, por uma tendência mesmo de não ter sido visto na infância alguma determinada necessidade neuroquímica. Porque se tivesse tratado, talvez essa pessoa não estaria nessa situação. E você considera certos vícios de hoje, como, por exemplo, vício em bolsa de valores, vício em bets, apostas esportivas? É a mesma área. É um problema de saúde pública? É a mesma área. É a mesma área. Ele precisa de tratamento neuropsiquiátrico, psicoterapêutico, para ele ter a relação do comportamento que ele tem, das perdas, dos danos na vida, no cotidiano, e tratamento psiquiátrico, medicamento. Ou seja, precisa-se usar medicamentos, a parte endógena, para equilibrar esses neurotransmissores. É algo que a gente não vê, entendeu? Isso é uma ação muito bioquímica, mas ainda bem que toda essa parte genética e toda essa parte da análise das células na parte interna, na parte de se observar o processo sináptico, já estamos bem avançados, né? Então, a tendência, quando esse neurotransmissor e essa parte elétrica não chega ao outro neurônio, a tendência desse neurônio é apagar. Então, ele apaga, ele é elétrico. E a parte química só vai funcionar se tiver a parte elétrica. Para gerar calor. Um verdadeiro curto-circuito. Exatamente, para gerar calor. Então, a questão é essa. Se não tiver um propósito real de um atendimento, não só comportamental, mas químico, esse cérebro não vai responder. Então, é por isso que... Então, a gente responde a muitas coisas com este cérebro, que é um órgão, mas que ele gosta de produzir dopamina, sim. Ele gosta de produzir. E ele não tem filtro, então ele busca não tem filtro. Quem tem um correto, filtro, exatamente, quem tem um filtro. E aí o que eu chamo mesmo filtro humano está aqui, que é exatamente a consciência. A consciência, as nossas experiências. Então não culpem o cérebro. Ah, porque eu sou assim por causa do meu cérebro. Não.
Ele pode até ter um problema de alteração química, mas você não é essa alteração química. Você é um sujeito e que precisa ter consciência desse processo e que não é fácil. Não, porque a consciência nem sempre consegue dominar a mente, já que a mente ficou até fisicamente viciada em determinadas substâncias. E muitas vezes que eu converso muito com os professores ao longo desse mundo, que eu digo assim, você pensa que seu estudante aprendeu, mas para que nós possamos aprender, nós precisamos ter consciência desse aprendizado. Para que esse aprendizado serve? E a gente sabe, fumar faz mal à saúde, todo mundo sabe. Isso é uma informação. Agora, tem pessoas que continuam fumando, mesmo sabendo que faz mal. E quando é que ele vai parar? E tem outra coisa, tem um certo vício agora nos eletrônicos, né? E eu imagino que isso também representa uma dopamina, isso pode ter consequências para o cérebro, não sei, depressão, manias, enfim, transtornos específicos. Olha só, por exemplo, quando a gente está falando em TD, que é a depressão, transtorno depressivo, ele é genético, é neurogenético. A gente já traz a célulazinha com o gene para a depressão. Nossa. A gente já traz. Mas nós temos a depressão sazonal. Sabe aquela quando você vai para um local que não tem sol? Porque o sol, ele produz lá a nossa vitamina D e aumenta na nossa pineal a produção de vários neurotransmissores extremamente importantes. Isso em todos os seres humanos, mesmo aqueles que vivem em países frios. Por exemplo, o urso. Também, o urso tem depressão sazonal, tanto que ele dorme. Sabe? Então, assim, nos animais. E nós também temos, mas existem a depressão genética, no transtorno genético. E aí, qual é a tendência? Aí, realmente é a tendência. O sujeito que traz um comprometimento genético para a depressão, ele precisa de algo externo, porque o cérebro dele tem uma baixa de produção dopaminérgica e uma baixa de produção serotonérgica. Então, o que ele começa a procurar? As coisas ao entorno. Então, ele vai procurar a tela, e a tela realmente, como é uma fofoca boa, a gente fica várias horas ali, então ele aumenta essa produção, né? Aumenta essa... que engana o cérebro de que está tudo animado, tudo bem. Né? Como as questões imediatistas, né? Os resultados imediatos. Vamos fazer então, hoje vamos fazer isso, vamos fazer acontecer, vai para a festa, mas acabou a festa, a depressão ela continua. Então, a questão é querer enganar alguma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Então, não é a tela que traz a depressão, é a busca por este sujeito que ele tem um problema genético, nos leva a buscar coisas fora. Mas o uso excessivo de telas traz consequências? Sempre, tudo a mais, ele traz consequência, ou a menos, né? Então, sim, o que a gente tem a tendência é o equilíbrio, é a homeostase, é o que se deseja. É claro que a pessoa, ela acaba, por exemplo, vocês dizem que ele não tem transtorno depressivo, tá? Mas ele adora estar diante dos games e diante das telas o tempo todo. A tendência é produzir muita dopamina, porque ele vai ter prazer naquilo tudo, e esquecer o social, então ele passa a não viver mais o social, passa a não comer mais. Então, isso é um vício. O vício, ele é um produto de ativação do sistema límbico. E é isso. Então, assim, o vício da droga, o vício da tela, o vício de comer demais, de falar, qualquer vício ou de menos, está relacionado a essa área do circuito de papéis. E é isso que a gente precisa estar reconhecendo. Por isso que a neurociência ela vem socializando informações para os pais, para os professores. Não é querer construir novos cientistas, neurocientistas, não é isso. Mas é importante saber que o marco de desenvolvimento é funcional e é importante se reconhecer para que a gente possa entender os atrasos da linguagem, os atrasos do movimento, né? Ou seja, ou se a criança está muito à frente, porque isso também pode acontecer, muita formação de conexão neural.
Então, ele tem uma inteligência exacerbada em uma determinada área muito grande. Se a escola não trabalhar isso, pode acabar embotando a criança, ou seja, ela chega ao colégio criativa, com 1000 ideias, Sempre. Original, Sempre. aberta a tudo, Sempre. e de repente os anos vão passando e a criança A parece tendência que entra é essa, numa exatamente. caixinha, né? Então, vamos lá ver o que acontece, né? Neurônios e células da glia. Então, quando nós nascemos, nós temos uma explosão mesmo, de explosão de células da glia. Então, nós temos neurônios, 80 e tantos, e trilhões de conexões para cada neurônio. Então, de 0 a 3 anos, nós temos uma explosão dessas células da glia. Imagina um fio todo embolado, é mais ou menos isso que a gente tem, e desconectado. Mas essa desconexão dá à criança uma criatividade absurda. Tanto é que ela tem um processo de aprendizado enorme de 0 a 3 anos. E por isso que é tão importante o pré-escolar, né? Exatamente. Nessa E se fase. essa escola começa, não pode isso, a flor tem que ser vermelha, a tendência dos fatores, né, externos e desses estímulos, desses fatores físicos, a tendência é cada vez diminuir. Faça isso, então ele vai começar a repetir. Ó, o neurônio nesse espelho vai começar a repetir. E tem um detalhe, de 0 a 3 anos, essa explosão ela acontece e é um momento da grande criatividade dessa criança. Só que aos 3 anos, a própria biologia, ela vem com uma genética e ela para essas células da glia. Então, a gente não perde neurônios, mas perde células da glia. Por quê? Ele vai refinando o cérebro, porque a gente tem, na parte superior, uma estrutura chamada córtex, casca, de neurônios, né, e muitas conexões. Essas conexões estão desligadas. Então, muitas não são usadas. Então, a tendência dela é o quê? Apagar, sair, né? E só as que estão usadas. Então, aos 3 anos, todos nós, o que nós chamamos de 0 a 3 anos, período crítico, um nome até pesado, né? Mas é o período de possibilidades. Decisivo para nós. Mas nós temos 3 períodos. Aí depois, com 3 anos, período crítico de 0 a 3, aos 3 anos nós temos as podas neurais, que é exatamente esse recorte genético que a gente tem. E aí a criança, você já percebe que a criança aos 3 anos ela já tem uma mudança de aprendizado, ela já tem uma mudança comportamental, né? O foco dela do aprender já se torna diferente. Aí ela vai até 6 anos ainda com outra explosão. De 3 a 6 anos, pá, novo período crítico. Aos 6 anos, o que vem de novo biologicamente? Novos reparos. Aí a genética vem, apara todos esses fios que estão desencapados e todos esses fios que estão desligados aos 6 anos. Mas ele tem muita criatividade, porque dos 6 anos aos 17 anos, nós temos ainda muita conectividade. Tudo nosso é um processo de aprender e experimentar. Só que o meio, infelizmente, ele trava a gente. Então, essas conexões, ela tem a ver, sim, com a criatividade e com a conectividade. Mas só o que a gente começa a tentar fazer com a criança e com o jovem? Modelar. O trava é aquilo, tem uma prova e você precisa repetir o que eu falei. Modelar, exatamente. Né? Então, a tendência é modelar. E aí vem aquela pergunta que você fez. Por que essas crianças estão diferentes? As crianças não estão diferentes, as crianças são assim. Deixa eu ver se você trouxe esse livro. Tem. Que cérebro é esse que chegou à escola? Esse livro é fantástico. Inclusive com a colaboração de outros pesquisadores. Então, a gente poderia dizer que as crianças que chegam à escola hoje são mentes diferentes daquelas de décadas atrás? Porque estão na cibercultura, na sociedade da informação, imersas em tecnologia, o cérebro mudou. Mudou. E esse é o grande conflito desse professor, dessa professora que está na sala de aula, que é do século passado. Pois é, até as teorias que a gente estuda, por exemplo, Piaget. Piaget já era? Não, Piaget, o que eu digo sempre, Piaget só faltou para ele um bom laboratório de neuroanatomia e um bom microscópio, de verdade. Porque tudo que ele fala da acomodação, assimilação, tudo isso é um processo neural, são de neurônios. Potência física, elétrica, saída química. Quando ele fala da equilibração, quando ele fala da acomodação, ele está falando exatamente de uma relação física desse neurônio, mas ele não fala de neurônio porque provavelmente na época
Se ele falasse de um aspecto neuronal dentro de um cérebro, ele ia ser cortado a cabeça. É provável. Né? Então, nós precisamos de novos Piagets, de qualquer forma. Olha, novos estudiosos da cognição para descobrir como o ser humano aprende hoje. Hoje. Trazer esses teóricos, sim, trazer Vygotsky, trazer Piaget, Luria. Luria foi o grande precursor da questão do cérebro no processo, né? Só que ele acabou sendo interpretado na psicologia cognitiva e não na educação, na escola. Né? Porque educação, para mim, não é só a escola. A educação, para mim, é todo, né? Todo esse processo. Eu vejo que a escola está dentro desse grande guarda-chuva chamado educação. Né? Então, eu vejo que hoje esse professor, essa professora, ela precisa estudar. Ela precisa reconhecer os fatores importantes dos marcos de desenvolvimento piagetiano, porque quando ele fala dos marcos dos 3 anos, dos 6 anos, todo um processo, se nós fizermos essa ligação com a neurociência, tem tudo a ver com período crítico, tem tudo a ver com conectividade, tem tudo a ver com inteligência. Marta, o que os pais podem fazer, por exemplo, filhos de 0 a 3 anos? Que atividades poderiam estimular mais ainda essa capacidade de aprender, prolongar essa fase criativa? Eu vejo que a criança ela não precisa ser cobrada para ler e escrever, mas entrar no mundo da leitura. Mesmo entre 0 e 3 anos? Sim, da leitura. Dá a ele de presente, prefira dar livros de verdade do que eletrônico. Eletrônico é importante? Mas não deixa ele ser criativo. Dê a ele a caixa de sapatos. Né? Então, faça a interação com ele das brincadeiras, do resgate das brincadeiras, de brincar de roda, de cantiga de roda. Senta com o filho e começa a ler qualquer coisa. É importante para que a gente possa estimular esse lado cognitivo. A tela, ela estimula, sim, mas precisa se trabalhar esse corpo como um todo. Então, é colocar esse corpo para brincar. Nós não brincamos mais. O brinquedo acaba fazendo tudo sozinho, né? E você percebe que a criança ela não se interessa? Inclusive, aquele barulho dos brinquedos eletrônicos é um barulho que incomoda. Eu percebo que as nossas crianças está faltando brincar. Eu fui da era da brincadeira da rua, de bater corda, né, de pular corda. Então, de 0 a 3 anos, é deixar a relação simbólica dele mesmo, trabalhar e observar. E o que está acontecendo hoje não é a criança que tem problema. Quem está com problema somos nós adultos, que não queremos que ele chore, que não queremos que ele... uma série de coisas, e acaba colocando para ele um telefone na mãozinha dele. Claro, quando ele começa a ver aqueles filminhos, mesmo sem ler, ele consegue clicar. Então, a gente precisa oferecer possibilidades para essa criança, de verdade. É brincar mesmo. Também dos 3 aos 6. Sim, é o brincar. É o brincar. Uma vez eu estava fazendo um trabalho numa escola e aí um pai chegou assim, ainda bem que eu coloquei meu filho nessa escola. Nossa, essa escola prepara para o vestibular. Eu falei, nossa, parabéns, pai. Mas quantos anos tem teu filho? Tem 3 anos. Eu falei, você já está pensando no vestibular? Falei, teu filho tem que brincar, brincadeira. Né? Então, o brincadeira de se esconder, a brincadeira de esconder, a brincadeira sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, vai lá. Amarelinha. Amarelinha. Essas coisas precisam ser resgatadas. Às vezes ela faz na escola, né, que tem um brincar estruturado, mas a gente também pode fazer esse brincar estruturado, planejado para essa criança em casa. Eu vejo muita ansiedade de alguns pais que também me mandam e-mails e tal, ou comentam no blog, com quantos anos é bom eu já colocar num curso de inglês? Eu falo, gente, calma. Né? Vai brincar primeiro. Tempo. Ainda mais a criança que aprende tudo rapidamente. Mas tem gente que quer colocar os 3 anos de idade já num curso de inglês. Depende do curso de inglês. Isso é verdade. Depende do curso de inglês, porque tem Se for baseado no brincar, no lúdico. Então, assim, o corpo aprende pela ludicidade.
O cérebro assimila carinhosamente pela ludicidade. Então, por que não? Até para nós mesmos. Você vê quando você associa coisas, a tua memória é outra. Então, nós não temos problemas de memória. O maior problema nosso é de atenção. Então, como trabalhar a atenção da criança? Primeiro, é saber que existe uma fisiologia e que essa fisiologia ela vai estar relacionada ao ponto de, vamos dizer assim, ao ponto do potencial desse neurônio. Uma criança de 3 anos, ela não vai conseguir ter uma atenção sustentada por mais de 10 minutos. Que, no fundo, é o nível de maturação que o Piaget exatamente. colocava. Exatamente. É isso mesmo. Prontidão, né? Exatamente. Então, para ele só faltava um laboratório. É verdade. Então, será que aquele assunto que está sendo trabalhado ou está sendo interessante? Quantas crianças? Está no nível da criança, né? Isso é impressionante. A álgebra na matemática, por exemplo, às vezes é tão abstrata para uma criança. E é cobrado, aí vem o decoreba, que é, de novo, uma forma de podar toda essa criatividade do início. Por que não pode se né? trabalhar com o concreto primeiro e mesmo no segundo segmento, no Fundamental 2, trabalhar com o concreto? Por que não trabalhar com o concreto no ensino médio? O nosso cérebro, ele precisa, para poder chegar ao nível dessa abstração, trabalhar o concreto. Senão a gente não consegue... É sensorial. Senão a gente não consegue relacionar o processo da percepção. Claro. Agora, o cérebro do homem, Marta, é diferente do cérebro da mulher? Não ia me fugir essa pergunta. Pois é. Vamos lá. Anatomicamente, não dá para diferenciar, tá? Se é homem ou mulher. Apenas pelo tamanho. O volume do cérebro masculino ele é maior. E quantidade de neurônios também é a mesma coisa. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, sistema límbico, produção dopaminérgica. Homem tem depressão, homem tem tristeza, homem tem emoção. Isso é importantíssimo, que eles dizem que não, porque eu sou mais racional. Mito, mentira. A diferença é cultural. É a fisiologia. Cultural. É fisiológico. Até que a gente não encontre nenhuma outra área que diferencie, é fisiológico, é cultural. É fisiológico num processo cultural. Entendi. Ou seja, mas isso de, por exemplo, tem alguns pesquisadores que dizem não, porque a criança está mais madura para matemática em determinado momento, em certa idade, depois é que a menina vai ficar. Por outro lado, as meninas estão mais atentas a humanas e gostam mais de linguagens e tal, e só depois vão olhar para outros conhecimentos. Isso é uma realidade física ou é algo cultural? Cultural, Caramba. não é físico. Até porque, quando somos meninas, que nós nascemos meninas, né, devido a um sistema genital, temos um nome, então tudo já é canalizado, aí os neurônios espelho de novo, canalizado para a espécie humana do universo feminino. Então, menina gostar, entre aspas, de brincar de boneca é uma coisa comportamental, cultural, digamos. Isso, comportamental, cultural. Não genética. Porque menino não pode brincar de boneca? Pois é. Não é genético. Não é Não genético. está na biologia, não está. É muito interessante isso, porque é uma grande discussão, né, que rola por aí. Tem as duas vertentes. Eu entrevistei recentemente um educador que fala que existe realmente essa diferença natural, genética, que a menina gosta mais de coisas que se relacionam a filhos, a casa, enquanto o homem é para fora, para buscar. Sim, o que acontece, né? Eu vou muito mais nessa linha do cultural. O que acontece? São diferenças hormonais. Então, nós temos aqui, dentro da área do sistema límbico, na produção da hipófise, com ovários, a produção de progesterona e estrogênio. E isso refina a afinidade da mulher. Mas, olha, a mulher ela pode brincar com o que ela quiser. O homem ele pode brincar com o que ele quer. Não está relacionado, né, a princípio, com essa composição hormonal e genética, mas é uma relação comportamental e cultural. Quando já nasce essa criança, quando é menino, já ganha logo uma bola. E é colocado o nome dele de José. Será que ele quer ser José? Ah, bom, aí a gente vai entrar num assunto quer a mais bola? polêmico ainda. Será que ele quer a bola? Como é que você vê isso de
certas escolas que trabalham essa questão do gênero já tão cedo, inclusive perguntando para crianças como você se sente, menino ou menina, como você vê como neurocientista. Eu concordo. É? E vejo que isso é importante. Porque isso não lida é prematuro muito com a relação... trazer uma questão que ainda não faz parte do universo dela? Mas olha, tem muitas crianças que isso já faz parte. Que ela não se sente, ela não se enxerga e ela não se identifica naquele corpo. Algumas sim, mas uma sala de aula de 40, como é que você lida com isso? A gente pode trabalhar isso, né, pela relação do respeito, pela relação do contexto do colega, do nome do colega, uma questão social. Mas eu penso que esses assuntos eles precisam ser conversados desde o início da vida dessa infância. Mas não sei se todos estão preparados, como pai, mãe, professores. Aí tem que ver o que a família também espera daquela escola. Eu sou do tempo da professora de ciências, né, como eu sou, que quando se falava em aparelho reprodutor, o meu diretor da escola pública e da particular disse assim, Marta, só você para falar em aparelho, porque a gente nem fala mais em aparelho, né, porque não é aparelho. Só você para falar de aparelho reprodutor. Porque os meus alunos, eles perguntavam assim, Marta, eu não quero saber anatomia. Eu quero saber o como se faz. Olha só. O que se sente? Era uma pergunta que senta, respira, porque vem coisa à frente por aí. Né? Porque assim, anatomia, isso a gente abre o livro, está lá. Exatamente. Ainda mais agora com conhecimento acessível a todo mundo. E eu aprendi muito. Então, essa necessidade de se falar sobre sexo e sexualidade se faz necessário como uma forma extremamente importante de tratar questões que são tão objetivas, mas dentro de um processo tão subjetivo, que é tão emocional. Por que não se falar sobre sexualidade? Por que não se falar de gênero? E um nível até além, que eu vi que tem alguns casos hoje em dia, de pais que não selecionam um nome masculino ou feminino para o bebê, é um nome neutro, e, inclusive, não vestem de nenhuma cor em especial até que a própria criança vá se descobrindo se sente menino ou menina. E ou outro, fala né? Descoberta, porque é uma descoberta. Você acha que esse tipo... Porque, assim, isso é muito revolucionário para a educação que a gente teve até hoje, né? Para todos nós, num contexto de América Latina, que é uma família mais tradicional. A escola brasileira preparada, nenhum professor preparado para isso. Porque ou vai, né, para mais ou vem para menos. E aí vem umas... Aí é pior, trabalha uma questão mal trabalhada. Que nem se falar nas emoções. Se você não sente, não reconhece, não sabe qual é a estrutura relacionada às emoções, vai estar sempre dizendo que as emoções estão no coração. Sim, o coração ele é um segundo órgão que está determinando as nossas emoções, sim. E sem ele a gente não sentiria, porque ele está aqui, né? A gente sente essa emoção. Mas falar em emoção e falar em sexualidade, esse professor, educador, esse pai, essa mãe, precisa realmente trazer isso para ele como um propósito de argumentação séria. E essa ideia de que a família é que tem que tratar disso, a família educa e a escola deve mais ensinar conteúdos e etc. Tem muita gente escrevendo isso no meu canal de YouTube. Como você vê? Todos nós somos educadores, Andréia. Todos. A escola é uma instituição e essa instituição é feita de pessoas. Pessoas que precisam ter autoconhecimento, autocontrole emocional, porque são educadores, independente dele ter a profissão professor. O porteiro, independente da profissão dele, ele é um educador. Ele precisa falar com elegância com o outro que está ali naquele elevador fazendo aquela bagunça. Falar com elegância. Todos nós somos educadores. Eu acho que o grande erro está exatamente em pensar que educador está na escola. Ou em casa. Ou em casa. E não é. Eu vejo que a escola, ela educa também. Ela promove o conhecimento sistemático acadêmico, mas ela também educa. Eu não posso e não devo, eu não devo permitir que esse meu estudante em sala de aula ou no corredor fale palavrão. Ele está falando em casa, eu não estou na casa dele, mas ele traz esse hábito
que está nos neurônios, estão nos neurônios espelhos e não no sistema límbico, ele por traz imitação. Imitação. Então, assim, diferenciando essa questão do sexo da sexualidade. Sexo é corpo e tem a ver com hormônio, claro. Progesterona e estrogênio. E testosterona no homem. Tá? Então, assim, isso tem a ver fisicamente, organicamente, mas não pela minha escolha de vida. É diferente. A minha escolha é comportamento. Então, eu posso dizer assim que nós sempre tivemos essas questões muito veladas. Hoje, no clique, a gente já tem as informações rápidas. Inclusive práticas veladas? Práticas veladas. Ou só as práticas, mentalidades? Porque, por exemplo, quando a gente lê... algum tempo atrás, a menina tinha que casar virgem, não podia ter sexo antes do casamento. Não podia, mas não significa que eu não fazia, né? Culturalmente, comportamental, para a família, né? Mas eu até acredito que algumas mulheres, elas até se faziam de reservadas mesmo, né? Mais uma coisa cultural. Claro, porque se ela aparece grávida, olha o contexto aí. Complicado. O que vai fazer? E muitas meninas eram colocadas para fora de casa, né? Da própria escola também, que não aceitavam. Então, assim, era um contexto comportamental do tipo, precisando da aprovação da sociedade. Ainda existe muito essa questão do aprovar ou não aprovar. Total. Não é? Demais. Então, assim, tudo fica na aprovação do que o outro vai falar. Mas quando gera pelo processo do autoconhecimento, da autopercepção, você já não precisa mais de ter aprovação de X, Y, Z. A pessoa, ela toma rédeas da sua vida. Daí a autonomia, que Piaget tanto fala dessa autonomia. Então, essa escola, ela, como se diz, desenvolver pessoas com autonomia. O que é isso? O que é uma pessoa com autonomia? Não é ela trazer a vida dela e ela ser responsável por isso? Então, eu vejo que é esse momento que a gente precisa dar uma repensada nesses conceitos efetivos, inclusive piagetianos, dessa autonomia, desse sujeito autônomo que as pessoas estão acreditando que estão sendo descobertos agora. Não, já se falava em autonomia há muito tempo. Só que eu não tive condições de ter autonomia. Provavelmente as pessoas da minha geração foi uma geração que precisava estar ali dentro daquele padrão. Porque se saísse fora de um padrão, seja na escola... Então, a escola, nossa escola, eu não podia questionar meu professor. Hoje, essa criança, ela questiona. E mesmo que o pai e a mãe dizem assim, olha, você não questione professor. Ele já tem autonomia, ele já tem autogestão, ele já tem um conhecimento deles. Assim, eu vou questionar. Até porque se tiver certo ou errado, eu tenho aonde me respaldar. Ele clica lá, vai no Google, tem a resposta. Isso é uma plena consciência. Então, isso ressignifica muito o papel do professor, porque muito. Se você se julgar como professor, só transmissor de conteúdos, né? Você chega lá com aquela ficha, hoje vamos aprender tal coisa. Ninguém mais quer isso, né? Mas de maneira nenhuma eu acho que o professor vai acabar, muito pelo contrário. O valor dele hoje ele fica até maior com a quantidade de informação que tem aí para fazer a pessoa aprender de uma maneira que dê sentido, que saiba escolher o que é falso ou verdadeiro. Mas o que está acontecendo? Fazer a sua contribuição em cima do que ela lê. Mas acaba que o professor ele repete modelos, né? Ele repete aquilo que ele recebeu na sua formação, na graduação, na sua formação de normalista, né? Que eu gosto porque essa coisa da normalista é algo que está aqui na pele, mas acaba respondendo e acredita que uma criança de 3 anos não tem autonomia de escolha, ela tem autonomia de escolha. Tanto é que quando ela diz que ela gostaria, ela diz que ela quer, aquele papel com aquela cor, é uma autonomia, é uma escolha. Nós precisamos permitir com que as pessoas possam escolher e respeitar as escolhas. Isso é importante. Eu vejo que esse é o processo da evolução cognitiva humana, a escolha. E por meio dessa experimentação, ele vai precisar criar memórias. Aí diz assim, mas eu posso dar conselhos para ele não cair nessa esparrela. Não adianta. Isso é subjetividade. Ele vai querer essa experiência, ele vai construir essa experiência para poder aprender. Então, não vejo isso diferença na escola.
né? A escola, ela tem esse corte muito do aprovar e reprovar. Do aprovar e reprovar. Será que a reprovação ela é algo de um processo importante para a maturação? É, porque ela é a frustração. E a frustração, ela vai me fazer acordar. Ou seja, eu tenho um processo externo que me impede de eu evoluir. Então, o que eu preciso fazer agora? Então, às vezes, uma criança... Eu não concordo em muitas coisas com a reprovação como é feito na escola, né? Mas tem momentos... Por exemplo, a minha filha mais nova, eu fiz ela repetir. Eu fiz com que ela voltasse para o tal do alfa. Alfa, né? Era o J1, e alfa. No alfa, ela tinha a competência de aprender a ler e a escrever. Então, para ler e escrever, todo o cérebro ele funciona. Área frontal, temporal, parietal, occipital, neurônios em espelho, porque a leitura e a escrita é uma repetição, mas a compreensão do texto é algo da parte superior do cérebro, é a metacognição, é a compreensão. Então, quando a gente fala nessa autonomia, nós estamos falando dessa compreensão, que é algo que somente nas funções superiores humanas nós temos, desses neurônios, para associar, para ligar uma função à outra e compreender o que ele está lendo. Então, ela fez a formatura bonitinha, teve anel, teve tudo. Leu os funcionários, não sei o quê. Quando acabou toda a festa, eu falei, filha, agora vamos pegar o texto. O que é o funcionário? O que serve? Ou seja, fazendo as perguntas. Aí a mãe, neurocientista, falou que ela tinha que repetir. Ela vai voltar. Ela ainda não compreendeu esse texto. E é isso, fazer com que essa autonomia seja uma compreensão da vida. E o que uma neurocientista, doutora em educação, bióloga, autora de livros, palestrante, o que você tem a dizer sobre inteligência artificial? ChatGPT, vozes sintéticas, avatares que falam, tudo é programável, trabalhos que são feitos para o aluno. Fantástico. Como é que fica a mente humana nisso? É uma ferramenta. É uma ferramenta. O negócio é saber usar. E isso está no nível da consciência. Ele faz a importância. Tanto que por trás do ChatGPT, das inteligências artificiais, tem um humano, tem uma mente. Aquilo que o corpo não faz, a nossa mente é capaz de produzir. Isso é que é fantástico. A questão é o uso, sabe, Andréia? O uso errado. O uso do WhatsApp errado numa sala de aula. E por que não trazer isso como uma ferramenta? Né? O uso dessa inteligência, ela está aí, ela não vai acabar conosco. Pelo contrário, vai fazer com que nós possamos cada vez estar mais evoluídos. Eu sou a favor, sendo muito bem usada. Da mesma forma que a gente tem livros, nós podemos ter as ferramentas a nosso favor. Maravilha. Marta, eu acho que essa é a minha entrevista que mais durou, porque eu não canso de fazer pergunta e ouvir você falar maravilhosa. Quero te agradecer muito. Eu quero agradecer. Eu acho que a nossa audiência vai amar. Tomara. Então, gente, vou pedir para a Marta falar agora quais são as redes dela, para vocês seguirem também. Fala, por favor, nessa câmera aqui. Quais são? Instagram? Então, Instagram, @HelvasMartaPsicopedagoga, Facebook. E o que eu digo, eu sou sempre on time, in time, just time, eu respondo tudo. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum IA para responder. Sou eu que respondo. Então, eu tô aqui de prova porque eu mandei pelo Instagram, lá nas mensagens pessoais, falei, bom, em algum momento ela vai olhar. Ela respondeu rapidíssimo, te agradeço muito por isso. Respondo mesmo. Então, qualquer dúvida, estou sempre disponível. Maravilha. Um grande abraço a todos, né? E seus livros, bom, eu vi que estão na Amazon, é muito fácil de comprar. Então, olha, por exemplo, Que Cérebro é Esse que Chegou à Escola? Da editora WK. Maravilha. Eu tenho outros também pela editora Qual Consoante, de Portugal, que é Neuroanatomia da Leitura e da Escrita. Então, ele é para uso clínico e também pedagógico na escola. Inclusive, é um livro que pode ser apagado e usado e reutilizado na clínica psicopedagógica e neuropsicopedagógica.
muito trabalho mesmo da parte da construção da linguagem. Tem a estimulação cognitiva para idosos, excelente também, porque a gente precisa lá na frente, né, fazer ressignificar e promover mais plasticidade neural nesse cérebro. E esse é voltado para idosos, terceira idade, ou para pessoas que trabalham com idosos? Que trabalham com idosos, porque é bom sempre uma orientação, né? Sim, claro. A neurobiologia da aprendizagem para uma escola humanizadora, eu citei aqui na nossa entrevista, e neurociência na prática pedagógica. Esse aqui provavelmente mais para professores. Todos, né? Todos são. Mas eu recomendo muito para pais, porque, na verdade, enfim, o que um professor deveria fazer, trabalhando já o cérebro, as emoções, etc., os pais têm que começar em casa a fazer. Então, são leituras muito qualificadas, muito, como você disse, grossas, né, fortes, mas acessíveis, tá? Isso. Eu acho que os pais podem gostar muito desses livros, então recomendo. E eu já tenho as minhas leituras, os que eu não li já estão na minha fila aqui para ler. Marta, obrigada mais uma vez. Grande beijo. Muito obrigada. Espero ter você aqui outras vezes. Obrigada.